Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje nós vamos começar nossa videoaula de procedimentos especiais na parte de testamentos e codicílios. Espero que aproveitem. Nosso grupo que vai discorrer hoje sobre esse assunto é composto por mim, pelo Sol, pela Isaquiele, pela Jéssica e pelo Wellington Soares. Nossa videoaula acontecerá baseado em alguns tópicos, sendo esses a introdução, o objetivo do procedimento, a competência, o procedimento em si, a sentença, os efeitos, o testamento cerrado, o testamento público, o testamento particular, o procedimento, os codicílios e testamentos marítimos, aeronáuticos, militar e não culpativo. Bom, para introduzir esse assunto, a gente precisa dizer que essa matéria de testamentos e codicílios está disciplinada no Código de Processo Civil, nos artigos 735, no artigo 736, no artigo 737 e também no artigo 1857 do Código Civil. Bom, e antes de começarmos a falar necessariamente dos testamentos e dos codicílios, precisamos estabelecer a quem se aplica as disposições dos testamentos, né? E quem vai disciplinar isso é o Código Civil, que vai dizer em seu artigo 1857 que toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois de sua morte, excluída, é claro, a legítima dos herdeiros necessários, e que ocorrido o óbito, o testamento ele deve ser apresentado perante a autoridade judicial para confirmação, o que está disciplinado no artigo 1875 e 1878, com a observância das normas processuais, que é as normas que a gente vai ver aqui, porque o Código de Processo Civil de 2015 simplificou as regras do procedimento de apresentação do testamento ao juízo e acabou regulando a matéria em apenas 3 artigos, que vamos ver agora. Bom, e no Código Civil, essa disciplina de testamentos e codicílios estão estabelecidos em 3 artigos, né, principais. O artigo 735, que vai estabelecer os preceitos destinados a serem observados na abertura e no registro dos testamentos cerrados. O artigo 736, que contém as normas referentes ao testamento público. O artigo 737, que vai disciplinar o processamento do testamento particular. E os parágrafos do 735 vão instituir o processo de registro do testamento cerrado, que são aplicáveis no que couber às outras 2 modalidades testamentárias. Esclarecida, né, a disciplina processual de onde a gente encontra esses artigos que falam a respeito dos testamentos e codicílios, vamos passar agora para o objetivo do procedimento em si. Então, dando sequência, quais são os objetivos, então, dos testamentos, né? Os testamentos e os codicílios, antes de serem postos em execução, eles devem passar por um procedimento de jurisdição voluntária perante um órgão judicial. Então, nesse caso, vão haver 3 espécies de testamentos comuns, que é o cerrado, o público e o particular. E 2 espécies de testamentos especiais, que vai ser o marítimo e o militar. E nas 3 subespécies, né, que vai ser o cerrado, o público e o não culpativo. Então, acaba que o procedimento de jurisdição voluntária a respeito da matéria é muito pequeno, porque foram aqueles 3 artigos, né, que anteriormente eu citei para vocês. E eles se destinam a conhecer a declaração de última vontade do morto e também verificar a regularidade formal do testamento e ordenar o seu cumprimento. Então, tendo em vista que esse procedimento ele é muito singelo, o juiz ele não vai entrar em questões de alta complexidade e indagação nesse momento, né? Essas questões elas podem ser discutidas posteriormente pelas vias ordinárias e não pelo procedimento especial. Então, nem mesmo as interpretações das cláusulas testamentárias são feitas nesse procedimento especial. Então, o juiz só vai negar o cumpra-se do testamento quando seja visível a falta de requisito essencial, inobservância do número de testemunhas ou violação do invólucro do testamento cerrado. E mesmo quando questões mais profundas, como a abertura do testamento antes da apresentação pelo juiz, nem sempre representam a invalidação do ato, porque a doutrina e a jurisprudência dos nossos tribunais têm entendido que quando acontece do testamento ter sido aberto, né, por algum particular ou autoridade incompetente, pode-se admitir em juízo a justificação do fato. Então vai citar os interessados, de modo que se conclua, né, que o testamento ele não foi aberto com a intenção de revogá-lo. Então, como decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o apoio do nosso doutrinador, né, Pons de Miranda, que o cumpra-se que o juiz dá, que o profere, né, na abertura do procedimento do testamento, ele é fruto de uma cognição superficial. E assim, por exemplo, na fase de abertura, registro e cumprimento do testamento, não pode se debater a comoriência ou ruptura. Então, acaba que o cumpra-se é fruto de uma cognição superficial. E assim, por exemplo, na fase de abertura, registro e cumprimento do testamento, não se pode debater essa comoriência ou essa ruptura. Então, o cumpra-se, portanto, não importa declaração definitiva de regularidade ou perfeição do testamento, mas apenas a autorização estatal para que se inicie a execução de vontade do testador. Então, eu coloquei aqui também na nossa apresentação que, conforme diz, né, José Olímpio de Castro Filho, nada mais é, né, o procedimento de abertura do testamento, nada mais é e somente é do que um procedimento para autenticação do estado em que o documento foi apresentado pelo juiz. Então, nesse caso, acaba que atendido os pressupostos básicos da sucessão testamentária, sendo a capacidade do testador, o atendimento aos limites do que pode dispor, a declaração de vontade, acaba que o juiz fica limitado, né, a esse cumpra-se, ou seja, atendidos os pressupostos básicos, vai existir um cumpra-se. E até mesmo quando existe uma irregularidade, como essa abertura por uma pessoa não legítima, pode ser atestado, né, que não foi por querer, que não foi a intenção de revogar. E aí o cumpra-se vai acontecer, porque aqui é um procedimento especial, né? Questões mais profundas serão discutidas em um procedimento um procedimento que não seja especial, um procedimento comum. Dando continuidade ao nosso trabalho, o que diz Humberto Teodoro Júnior referente à competência?
Referente à competência, diz assim Humberto Teodoro Júnior em seu livro Curso de Direito Processual Civil, volume 2, que a abertura do testamento compete ao juiz do lugar onde se achar o apresentador do documento. Trata-se de medida urgente que não vincula ao juiz do inventário, daí que a apresentação será feita no lugar onde estiver o documento. Não há, por isso mesmo, prevenção de competência para o foro do inventário. Para ficar mais fácil o entendimento desse texto, vamos separar por partes e logo de início pegar a primeira parte. A abertura do testamento compete ao juiz do lugar onde se achar o apresentador do documento. O que Humberto Teodoro Júnior quis dizer nessa primeira parte? Que a competência para a abertura do testamento não é definida pelo local de domicílio do falecido ou do beneficiário, mas sim pelo local onde o testamento é apresentado. Em outras palavras, o juiz responsável será aquele de jurisdição onde o documento for entregue. Dando continuidade à segunda parte do texto, que diz assim: trata-se de medida urgente que não se vincula ao juízo do inventário. Daí que a apresentação será feita no lugar onde estiver o documento. Humberto Teodoro Júnior, nessa segunda parte, ele quer dizer o seguinte: que a abertura do testamento é considerada uma medida que demanda rapidez, ou desenvolve a validação de disposições de última vontade do falecido. Por isso, essa abertura não depende do juiz que será responsável pelo inventário, mas sim do momento de apresentação do documento. E para finalizar, na última parte de seu texto, ele diz: não há, por isso mesmo, prevenção de competência para o foro do inventário. Isso quer dizer que a abertura do testamento e o inventário são processos distintos e independentes no que diz respeito à competência territorial. Assim, o juiz ele realiza a abertura do testamento e não necessariamente será o responsável pelo inventário. E a abertura do testamento não gera vinculação ao juízo do inventário. Para resumir tudo que foi dito aqui, a abertura do testamento é uma medida urgente que deve ser feita no local onde o documento é apresentado, sem vinculação ao juiz ou ao foro onde o inventário será processado. Isso facilita e agiliza o procedimento, respeitando a urgência e a necessidade de dar início ao cumprimento das disposições testamentárias. Vamos tratar agora de outro tema muito importante trazido por Humberto Teodoro Júnior, referente ao tema testamento, o procedimento. Antes de dar início ao tema procedimento, que é um tema bem simples, mas de muita importância, é bom fazermos algumas considerações iniciais que até o próprio autor dá a este tema, como a finalidade da abertura e do cumprimento desse testamento. Qual é a necessidade da abertura do testamento? Ele tem como objetivo garantir que as disposições de última vontade do testador sejam conhecidas, respeitadas e cumpridas. Então, para Humberto Teodoro Júnior, é essencial que o procedimento ele seja célere, uma vez que o testamento ele pode conter informações urgentes, como o reconhecimento de herdeiros ou legatários, ou mesmo orientações sobre questões do próprio sepultamento. Segundo Teodoro Júnior, o procedimento de abertura do testamento ele é considerado de jurisdição voluntária. Pois não se trata de uma lite, um conflito, mas de um processo que busca garantir a formalização e a publicidade do ato de última vontade do testador. E em caso de alguma dúvida ou suspeita de fraude, pode-se instaurar um procedimento contencioso para verificar a autenticidade do documento ou contestar a sua validade. Já passando para o procedimento, o primeiro passo ele é a apresentação do documento. Nessa apresentação, a pessoa que possui o poder do testamento, ele apresenta o documento em juízo. E nesse momento há necessidade de ter um advogado? Não. Nesse momento não necessita a presença de advogado por se tratar apenas de um ato meramente administrativo. O que acontece após essa apresentação do documento? O que acontece é que é feito um termo de abertura e esse termo de abertura está regido no artigo 735, parágrafo 1º do CPC de 2015, como vemos em destaque aqui abaixo. Do termo de abertura constarão o nome do apresentante, que é o que possui a posse do testamento, e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. Aconteceu qualquer ato importante que seja necessário colocar nesse termo de abertura, o escrivão ele fará tudo em nota. E qual que é o prazo para a apresentação desse documento? Não existe um prazo definido, mas é importante destacar o seguinte, que caso o interessado, ele fique ciente, algum interessado, né, algum herdeiro, fique ciente da existência do testamento e ele solicita ao detentor do documento para apresentá-lo em juízo, e esse detentor ele se nega a apresentar, depois da morte do testador, o juiz pode determinar medida de busca e apreensão. E esse detentor, né, o apresentador, que se negou a apresentar o documento, ele será responsabilizado por tal ato. Então, em suma, o procedimento é esse, é a apresentação, sem a necessidade de um advogado, não tem prazo, mas é interessante, até mesmo pelas considerações iniciais que dizemos, onde pode haver alguma
informação sobre o sepultamento do próprio testador. Então, é importante que quanto mais rápido for houver a abertura do testamento, mais produtivo ou mais proveitoso será o resultado do testamento. Então, em suma, Humberto Teodoro Júnior ele enxerga o procedimento do testamento como um ato essencial à execução das disposições dessa última vontade do falecido. E ele diz que esses atos de procedimento eles são regidos por uma formalidade, por uma publicidade e principalmente por celeridade. Então, passado por toda a fase do procedimento, chegou o momento do juízo dar a sentença. E ele terá duas vias. A via da regularidade do testamento, em que ele verificará essa regularidade e então ordenará que se faça o registro, o arquivamento e o cumprimento desse testamento. Caso seja visto alguma irregularidade formal que invalide o testamento, esse mesmo juízo ele invalidará, ele pede que seja feito o registro, que seja arquivado, mas denegará o cumprimento dessa sentença, o cumprimento desse testamento. Importante ressaltar que qualquer que seja a deliberação judicial no procedimento de apresentação do testamento, não ficarão os interessados impedidos de pleitear pela via contenciosa o reconhecimento tanto da validade quanto da invalidade desse testamento. O importante, entretanto, é que seja cumprida todas as necessidades de acordo com a validade, as vontades, melhor dizendo, do testador. Então, agora vamos falar dos efeitos desse procedimento especial que estamos discutindo. Então, nesse caso, os efeitos é que após o registro do testamento, que é feito pelo próprio cartório, o escrivão vai intimar, o testamenteiro, designado pelo testador, a prestar o devido compromisso. E, inexistindo essa designação pelo testamenteiro, o juiz vai nomear um testador ad hoc ou dativo. E o mesmo ocorrerá se o designado, estiver ausente, for falecido ou recusar o encargo. Então, a ordem de preferência para a nomeação desse testamenteiro dativo vai ser o cônjuge, o herdeiro escolhido pelo juiz, e estranho, se entre os herdeiros houver, alto grau de beligerância ou quando nenhum deles se revelar idôneo para o munus. Então, nesse caso, deverá o testamenteiro cumprir com as disposições contidas no testamento e prestar contas em juízo do que recebeu e daquilo que despendeu. Nesse caso, nos próprios autos do processo em que o munus foi exercido, no caso, o inventário. E essa prestação ainda, ela poderá ser autônoma, ela poderá ser exigida em uma ação autônoma, conforme previsto no artigo 550 do Código de Processo Civil. E além dos deveres fixados no dispositivo que eu acabei de mencionar, o Código Civil também atribui ao testamenteiro outras responsabilidades, que vão ser disciplinadas nos artigos 1976 a 1990, como, por exemplo, cumprir as disposições testamentárias. Então, o cumprimento do testamento se dará nos autos do inventário, cuja competência será do foro do último domicílio do falecido. Assim, dando continuidade à nossa apresentação sobre testamentos e codicílios, falaremos agora sobre o testamento cerrado, conforme prevê o artigo 735 do Código de Processo Civil. O testamento cerrado é aquele lacrado no foro extrajudicial, ou seja, aquele realizado perante o tabelião, a pedido do próprio testador, ou arrogo. Assim, o testamento é levado ao juízo para abertura, registro e cumprimento. Como a própria redação do artigo 735 do Código de Processo Civil, o testamento deve ser apresentado intacto, sem sinais de violação. Assim, cabe ao juiz analisar se não há nenhum vício externo que torne o testamento suspeito de nulidade ou falsidade. Assim, é verificada que a atividade do juiz é, basicamente, cartorária de um tabelião. Verificadas essas condições, o juiz mandará que o escrivão faça sua leitura na presença do seu representante. E se porventura constatar irregularidades graves, poderá indeferir o pedido. O procedimento a ser observado quanto ao registro e ao seu cumprimento está fixada nos parágrafos do mesmo dispositivo referenciado, que é o 735 do Código de Processo Civil. No parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, encontram-se os requisitos formais que devem ser preenchidos no auto de abertura do testamento. O testamento público é aquele escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, e estando acessível desde a sua formulação a quem quer que possa interessar. É regido pelos artigos 1864 a 1867 do Código Civil e pelo artigo 736 do CPC.
Para o testamento público, ou seja, aquele lavrado em notas de tabelião, não há que se cogitar de abertura, mas é necessária a apresentação em juízo e sua execução depende do cúmplice judicial. Segundo o artigo 736 do Código de Processo Civil, qualquer interessado pode apresentar o requerimento ao juiz, mediante exibição do translado ou a certidão do testamento público. Exibindo qualquer um desses documentos em juízo, pode pedir que ordene seu cumprimento. O procedimento a se observar é o mesmo do testamento cerrado, só que o auto inicial é de representação e não de abertura do testamento. Já o testamento particular é aquele produzido pelo próprio testador de próprio punho ou mediante processo mecânico. É regulado pelo Código Civil, pelos artigos 1876 a 1880 e tem seu cumprimento regulado no artigo 737 do Código de Processo Civil. Assim, por testamento particular, também conhecido como testamento hológrafo, entende-se por aquele que é escrito e assinado pelo testador, que o lê em presença de 3 testemunhas que também o assinam, conforme previsão do parágrafo 1º do artigo 1876 do Código Civil. A lei também permite que seja elaborada por processo mecânico, mas nesse caso não pode conter rasuras nem espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido, na presença de pelo menos 3 testemunhas, que o subscreverão, conforme previsão do artigo 1876, parágrafo 2º do Código Civil. Nos termos do artigo 737 do Código de Processo Civil, o testamento particular deve ser publicado e confirmado em juízo. Nos termos desse artigo, depois da morte do testador, qualquer herdeiro, legatário ou testamenteiro e terceiro detentor do testamento poderão requerer em juízo a publicação do testamento particular. Assim, para lhe dar cumprimento, exige a lei a confirmação pelas testemunhas de que o ato de última vontade foi praticado livre e espontaneamente. Entretanto, impede a lei que funcione como testemunhas o herdeiro ou o legatário. É importante destacar também que a exigência de publicação e confirmação em juízo são impostas em lei com o intuito de evitar fraudes. Em relação ao procedimento de ouvida de testemunhas, vale destacar também que esse procedimento, essa diligência, é feita apenas para assegurar a autenticidade da declaração de última vontade do autor da herança, e não apresenta como requisito de validade ou de eficácia do testamento. Iríamos falar agora sobre o procedimento. O CPC de 2015 simplificou a descrição do procedimento aplicável à publicação do testamento particular, que passa a seguir o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 737, que diz o seguinte, parágrafo 2º. Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nesse artigo ao codicilo, aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e no culpativo. Inicia-se, o procedimento com a petição do herdeiro, legatário ou testamenteiro, bem como do terceiro detentor do testamento, que impossibilitando-se de entregá-lo, algum dos outros legitimados, instruída com o testamento. Havendo, a necessidade da petição, torna-se necessária a participação do advogado. Autuada a petição e após a intimação dos herdeiros legítimos e testamentários, do testamenteiro e do órgão do Ministério Público, realizar-se a audiência de inquisição das testemunhas, que firmarão o testamento. Na audiência de inquisição das testemunhas, elas deverão confirmar que as assinaturas do testamento são autênticas, que ouviram a leitura do testamento em voz alta, que o testador era capaz quando testou, e que o escrito é realmente o testamento que testemunharam. A cédula pode ser datilografada, mas segundo a jurisprudência, o autor da datilografia tem que ser o próprio testador. No momento da audiência, o juiz vai emitir o cúmplice, se as testemunhas reconhecerem a autenticidade do testamento particular, depois de ouvido o Ministério Público. De acordo com o artigo 1876 do Código Civil, parágrafo 1º, diz o seguinte: o testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas, que o devem subscrever.
E de acordo com o artigo 1878, se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como o testador, o testamento será confirmado. E o parágrafo único do respectivo artigo diz que se faltarem testemunhas por morte ou ausência, ou se pelo menos uma delas reconhecer o testamento, poderá ser confirmado, se a critério do juiz houver prova suficiente de sua veracidade. A impossibilidade de se ouvir o número mínimo de testemunhas previstas no Código Civil, ou até a totalidade delas, não se pode transformar numa causa intransponível de ineficácia do testamento. A confirmação testemunhal é diligência de natureza autenticatória e não condição de validade das disposições testamentárias. Se pode chegar à autenticidade do testamento, por outros meios de prova, como a perícia, por exemplo, ou se nenhum interessado na sucessão põe em dúvida a autenticidade, não há razão jurídica para recusar-lhe o cumprimento, apenas por falta ou insuficiência numérica de testemunhas após a morte do testador. O procedimento de execução do testamento particular, após sua confirmação, é o mesmo do testamento cerrado. De acordo com o artigo 737, parágrafo 4º, observar-se-á o cumprimento do testamento o disposto no parágrafo do artigo 735. Falaremos agora sobre os codicílios e testamentos marítimo, aeronáutico, militar e incompatível. O codicílio é um documento escrito, datado e assinado pelo testador. Contém disposições especiais como o seu enterro, esmolas de pouca monta a serem deixadas por certas e determinadas pessoas ou aos pobres de certo lugar, legado de móveis, roupas ou joias de pouco valor de uso pessoal. E se o codicílio estiver lacrado, sua abertura se dará do mesmo modo que o testamento cerrado, conforme Código Civil, o artigo 1885. O Código Civil contempla ainda 3 modalidades de testamentos especiais: marítimo, aeronáutico e militar. O testamento marítimo, segundo o artigo 1888, é elaborado por quem estiver a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante. Perante o comandante da embarcação ou na presença de 2 testemunhas, devem ser registrados no diário de bordo. O testamento aeronáutico é aquele elaborado por quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial, perante pessoa designada pelo comandante, conforme prescreve o artigo 1889 da Lei Civil. Tanto o testamento marítimo quanto o testamento aeronáutico perdem a sua validade caso o testador não morra na viagem ou nos 90 dias posteriores ao seu desembarque. A terceira modalidade de testamento especial é aquele feito por militares e outras pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro ou fora do Brasil, a que se encontra em praça sitiada ou em local de comunicações interrompidas, conforme prescrevem os artigos 1893 ao 1896 do Código Civil. Pode ser público, particular, não culpativo, e essa última modalidade é feita de forma oral, a 2 testemunhas, quando o testador estiver em combate ou ferido em ação militar. O testamento militar, público ou particular, ele caduca se o testador, depois de elaborá-lo, permanecer por 90 dias seguidos no local onde possa elaborar testamento ordinário. O não compatível caducará se o testador não morrer ou convalescer do ferimento. De acordo com o atual Código de Processo, o procedimento para confirmar esses testamentos é fixado no caput dos parágrafos 1º e 2º do artigo 737, que regula a publicação do testamento particular. No seu cumprimento, devem ser observadas as disposições contidas nos parágrafos do artigo 735. As mesmas normas também são aplicáveis aos codicílios, tudo conforme dispõe parágrafos 3º e 4º do artigo 737 do Código de Processo Civil de 2015. Utilizamos como referência para elaborar o nosso trabalho a doutrina de Teodoro Júnior, curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, da editora Forense, do ano de 2023.